hora da gente falar de saúde, né, com o Dr. Gilberto Laorgue Nunes. Você sabe que ele sempre traz coisas aqui, novidades, né, tecnologias, enfim, tudo que se refere ao nosso coraçãozinho, né? Exatamente. E que a gente tem que saber cuidar, como a gente sempre fala aqui. Bom, hoje, inclusive, falando nisso, né, a gente vai falar de um equipamento que não é novo, né, mas vem sendo usado, que é o Rotablator, isso? Isto, porque o Rotablator é um dispositivo, é uma broca, como se fosse uma broca parecida com a de dentista, que tem uma ogiva com diamantes na ponta que gira a uma velocidade em torno de 150 rotações, 1000 rotações por minuto, e o objetivo dela é limar o cálcio que pode se depositar junto da gordura na parede das coronárias. Tá? O cálcio é o constituinte do osso. Então o cálcio ele é duro, né, não distensível, por isso que quando a coronária tem muito cálcio, às vezes é difícil e muitas vezes impossível de implantar um stent, por exemplo. Porque a gente não consegue abrir, dilatar aquele cálcio e conseguir passar o stent. Tá? Então é nesses casos que a gente usa esse equipamento. Justamente. Então o Rotablator existe já há muitos anos, né? E ele ajuda a retirar o cálcio mais superficial, ou seja, que está mais próximo da corrente sanguínea na coronária, e possibilitar a passagem e a posterior dilatação do stent. A limitação do Rotablator é essa. Primeiro, ele só remove o cálcio que é superficial, próximo da luz da artéria onde passa o sangue. Segundo, ele tem um diâmetro que não passa de 2 milímetros, então esse é o tamanho máximo da abertura que a gente consegue. Então, mesmo com o Rotablator, a gente tinha dificuldade ainda em lesões muito calcificadas, com cálcio um pouco mais profundo na parede do vaso, da gente conseguir abrir o caminho para implantar o stent. Agora a gente fala assim, claro, aparentemente parece uma coisa fácil, mas na prática mesmo, como é que é utilizado esse equipamento? Ele é utilizado como se fosse um catéter dentro da coronária, né? Ao invés de ser um balão, por exemplo, que é o balão que a gente usa para abrir caminho lesões não calcificadas, para esmagar a placa e depois possibilitar a colocação do stent, o Rotablator ele faz uma remoção desse cálcio. Então, e mais recentemente surgiu um outro dispositivo, que é na realidade um balão que dá ondas de choque, como a litotripsia do cálculo renal, por exemplo. O princípio é parecido. Então ela dá ondas de choque que ela quebra o cálcio. E a grande vantagem em relação ao Rotablator é que ele atinge o cálcio profundo. E mesmo o cálcio que está, por exemplo, atrás de um stent que foi implantado e não foi totalmente expandido, com o Rotablator esse cálcio é inacessível, porque tem a haste do stent na frente. Agora com esse balão novo, Shockwave, a gente consegue, ele ultrapassa o stent e consegue quebrar o cálcio atrás do stent. Então possibilita que mesmo um stent mal expandido há algum tempo, né, que foi implantado, a gente consiga expandi-lo adequadamente. Então esse é um dispositivo que vai acrescentar bastante em relação... O Shockwave sim é novo. Esse é novo. Esse foi liberado para uso no Brasil esse ano. A gente já tem disponível, já estamos utilizando e ele ajuda muito em casos muito complexos, com muito cálcio, nos quais o Rotablator não consegue, pelas suas limitações, remover todo o cálcio e possibilitar um implante adequado do stent. E é numa simples aplicação, assim, numa única vez, a pessoa tem que voltar? Numa única vez, é no mesmo procedimento. A gente cateteriza a coronária, se tem muito cálcio a gente faz essa preparação, com o Rotablator ou com Shockwave, ou eventualmente com os dois, e depois implanta o stent. Então é tudo no mesmo procedimento. Você falou que já se tem, né, esses equipamentos, mas qual é a acessibilidade assim, em grandes hospitais que a gente tem isso? Como é que a gente pode fazer uso? Sim, é basicamente em grandes hospitais, né, que tem uma estrutura adequada para fazer isso, porque ambos têm um console, né, que a gente faz o controle, no caso do Rotablator, da quantidade de giros por minuto, e no caso do Shockwave, da intensidade da onda de choque. Né? Então precisa um treinamento da equipe, né? Precisa o apoio da indústria também, dos técnicos da indústria, para poder montar o equipamento para a gente poder utilizar. Claro. Então, né, é uma coisa que tem que ser mais programada, vamos dizer assim. Tá bom então, doutor Gilberto. Valeu! Até domingo que vem com outro tema. E a gente segue, né, falando de saúde agora.